William Gomes é barrado por Zubeldia de São Paulo x Corinthians, mas segue prestigiado. Com apenas 18 anos, William Gomes chamou a atenção do técnico Luiz Zubeldia no São Paulo neste ano. O duelo entre São Paulo e Corinthians será disputado neste domingo, às 16 horas, horário de Brasília, no estádio Mané Garrincha. O tricolor busca se recuperar após a eliminação na Libertadores e conta com William Gomes. Com apenas 18 anos, William Gomes chamou a atenção do técnico Luiz Zubeldia e foi, por exemplo, titular nos 2 jogos da equipe contra o Botafogo pelas quartas de final da Copa Libertadores. O ponta revelado em Cotia pode atuar pelos 2 lados do campo, mas vem jogando especialmente pelo lado esquerdo. Segundo apurou o Bolave Brasil, ele fica no banco contra o Corinthians, mas está prestigiado. William Gomes no banco. Canhoto, o atleta soma 2 gols em 11 jogos, 5 como titular, nesta temporada pelo profissional. Por mais que o jovem tenha iniciado os jogos do mata-mata contra o Botafogo, Zubeldia vai apostar na formação com Luciano, Lucas, Wellington Rato e Caleri. De qualquer forma, a tendência é que William pelo menos entre no decorrer do clássico para ser uma opção de velocidade no lado tricolor e consiga contribuir ofensivamente para o time tricolor. Um dos destaques da temporada, William Gomes deve voltar ao banco de reservas, mas hoje tem status diferentes no time. Deve ser uma das primeiras trocas e se tornou peça importante dentro do grupo. Interessados. O clube paulista recebeu uma proposta de compra pelo jovem de 18 anos ainda em agosto, do Spartak Moscou, da Rússia, mas recusou. O Shakhtar Donetsk da Ucrânia tentou abrir conversas também. SPFC já recebeu sondagens recentes, mesmo com a janela fechada. Entretanto, não tem qualquer intenção em vendê-lo neste momento. A ideia seria conseguir uma continuidade de sua joia para 2025. Torcida do São Paulo critica Wellington Rato, Rafinha e mais 2. Pode dispensar todos. Tricolor venceu majestoso deste domingo 29, em Brasília, mas torcida quer reformulação no elenco ao fim da temporada. Vitória após eliminação na Libertadores. Depois de cair na Libertadores para o Botafogo, o São Paulo enfrentou o Corinthians e venceu o clássico por 3-1 no Mané Garrincha, pela 28ª rodada do Brasileirão da Série A. O atacante William Gomes foi barrado por Zubeldia da escalação e Luciano voltou ao time titular, como noticiou a página Bolave São Paulo. Mas a torcida não gostou e ficou na bronca com alguns jogadores. Os são paulinos criticaram muito as atuações do volante Luiz Gustavo, do lateral Rafinha e dos atacantes Luciano e Wellington Rato. Os tricolores acreditam que a diretoria deve dispensar os 4. Zubeldia demorou para mudar o time. O Corinthians teve o zagueiro André Ramalho e o lateral Fagner expulsos pela arbitragem. Os torcedores opinam que Zubeldia demorou muito para tirar Rafinha e os 2 atacantes. O mais criticado pela torcida foi Wellington Rato, que vive jejum de gols. Ele ainda não marcou gol nesta temporada e os são paulinos acreditam que o atacante não tem nível para jogar no Clube da Fé. O Wellington Rato não seria titular do Santos na Série B, mas é titular no São Paulo, disse um torcedor na rede social. Outros torcedores comentaram que o atacante é muito ruim. Com mais uma atuação abaixo da média do quarteto, os torcedores são paulinos cravaram que eles devem ser dispensados no fim do ano. Luiz Gustavo tem contrato até dezembro e Rafinha não terá contrato renovado. Classificação do São Paulo Futebol Clube no Brasileirão. Após vencer o Corinthians por 3-1, neste domingo 29, o time de Zubeldia passou para o 4º lugar, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Flamengo. Torcida pede a saída de Wellington da equipe titular após São Paulo x Corinthians. Lateral foi criticado principalmente após o gol levado no clássico contra o Corinthians na Arena Mané Garrincha. São Paulo x Corinthians contou com diversos personagens na Arena Mané Garrincha. O tricolor paulista venceu pelo placar de 3-1, além de contar com 2 a mais durante boa parte dos 90 minutos do majestoso. Entretanto, mesmo com o resultado positivo, torcedores criticaram o jogo e postura de Wellington, lateral esquerdo titular. No gol de Yuri Alberto, o lado esquerdo da defesa ficou sem marcação. Com 2 jogadores a mais, o time conseguiu deixar um livre por conta do Wellington. Assim, com todo respeito ao jogador, mas o Wellington não consegue entregar o que o time precisa, comentou a torcida são paulina durante o clássico. Vez de Jamal Lewis, Zubeldia optou pela entrada de Jamal Lewis no lugar de Wellington. Dessa forma, alguns torcedores também pedem a nova contratação entre os titulares no próximo jogo do São Paulo FC. Já pode colocar o Lewis no próximo jogo, afinal Wellington já está negociado.
O clássico só mostrou que o Jamal deve ser o titular na lateral esquerda, aquele erro no gol é inaceitável, opinou alguns são paulinos. Contratado na última janela de transferências, Jamal Lewis soma 2 partidas pelo tricolor paulista, nenhuma entre os titulares. Uma outra opção para a posição era Michel Araújo, que sofreu uma lesão no joelho. Zubeldia já sabe que não terá um jogador à disposição para o próximo jogo do São Paulo. Alan Franco recebeu 3 graus cartão amarelo e cumpre a suspensão na rodada seguinte da competição nacional. Com a vitória no Majestoso, o tricolor paulista ocupa a 4ª colocação com 47 pontos conquistados. Contudo, ainda pela 28ª rodada, o Flamengo entra em campo diante do Atlético PR. Zubeldia não escapa de críticas da torcida mesmo com vitória importante. Demora muito. Treinador São Paulino entrou em um problema com os torcedores do São Paulo nesta tarde de domingo 29. Vitória importante. O São Paulo conseguiu uma importantíssima vitória na tarde deste domingo 29. A equipe de Zubeldia fez um ótimo jogo e conquistou mais 3 pontos importantes para se manter na zona de classificação para a Libertadores. Além disso, a vitória complica a vida do Corinthians na Série A do Campeonato Brasileiro. O rival do tricolor está na zona de rebaixamento e vê a permanência ficar ameaçada. Entretanto, nem tudo são boas notícias. Zubeldia, treinador do São Paulo, acabou recebendo diversas críticas da torcida. Isso porque o treinador acabou demorando muito para fazer substituições. Torcida revoltada. Os torcedores do São Paulo estão comentando nas redes sociais sobre a postura do treinador à beira do campo, e críticas sobre a demora para substituir são recorrentes. São Paulo não foi bem com 2 a mais, mas fez valer esse fator, 3-1. Precisamos melhorar. Acredito que a eliminação e cansaço do jogo contra o Botafogo também influenciam muito. Zubeldia precisa mexer mais rápido e algumas escolhas são questionáveis, disse uma página. Tem sido uma das características de Zubeldia a demora para substituir os jogadores, e isso vem deixando a torcida do tricolor paulista extremamente revoltada e furiosa. Após a dura eliminação na Libertadores da América, o São Paulo se preocupa apenas com o Campeonato Brasileiro. Fato é que a equipe precisa manter os bons resultados para se classificar à Libertadores. A próxima partida do São Paulo será contra o Cuiabá, fora de casa. Apesar da partida não ser nos domínios são paulinos, Zubeldia sabe que tem plenas condições de vencer o jogo. Sérgio Conceição e Luiz Castro são opções para dirigir o Flamengo após período com Felipe Luiz. Treinadores portugueses surgiram como possibilidade pelo fato de Tite ser demitido e Felipe Luiz ser interino. Novo técnico do Flamengo. Os torcedores do rubro-negro carioca acordaram com uma verdadeira bomba nesta segunda-feira 30. Isso porque Tite não é mais o técnico de sua equipe, como repercutiu o Bolávio Flamengo. A decisão aconteceu mesmo após a vitória sobre o Atlético PR, no último domingo 29, por 1-0. Muitos acreditavam que a diretoria iria esperar até a definição da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. Além de oficializar a demissão, notícias do Flamengo informaram que a direção flamenguista optou por encerrar o trabalho e já anunciou Felipe Luiz de maneira interina. Aliás, o ex-jogador tem um estilo de jogo característico e pode promover mudanças significativas em relação à filosofia que Tite vinha implementando no mais querido. Atualmente. Futuro do Fla. Portugueses são possibilidades? No entanto, é sabido que Felipe Luiz assume o cargo de maneira interina, a não ser que algo mude durante o caminho. Não se sabe quanto tempo no cargo ele ficaria, mas existe a possibilidade de ir até dezembro. Com isso, o nome de 2 portugueses podem acabar ganhando força. Trata-se de Sérgio Conceição e Luiz Castro. Ambos estão livres no mercado após deixarem Porto, de Portugal, e Al Nassr, da Arábia Saudita, recentemente. Não há nenhuma negociação encaminhada com nenhum deles. Porém, eles podem ser alternativas e muitos flamenguistas já demonstraram simpatia com a possibilidade de um deles chegar. Decisão pela frente. A decisão do time do Rio de Janeiro surpreendeu exatamente por ser dias antes do jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians. As duas equipes se enfrentam no Maracanã, neste quarta-feira 2. Esperava-se que se a diretoria fosse demitir Tite, isso aconteceria após a eliminação na Libertadores e não depois de enfrentar o Atlético PR. Agora Felipe Luiz terá a missão de tentar levar o Mengão à decisão do torneio nacional.